Meus amigos queridos, muitas pessoas me perguntaram como pode fazer a adubação, tanto do Rimitsu, assim também como dos adubos orgânicos que normalmente fazem parte, né, do dia a dia de muitas das pessoas, né? Muitos gostam de usar os seus bocachas e tal. E uma das dúvidas dos meus seguidores aqui justamente era, né, muitos seguidores me perguntavam, Fábio, quando estou cultivando na pedra, como é que eu posso utilizar o Rimitsu, né? Porque eu já coloquei o Rimitsu na pedra e ele vai embora. Então eu vou dar uma dica para você que quer utilizar o Rimitsu nessa condição aqui. Então vamos lá, eu vou simular para vocês aqui apenas um plantio de uma planta que vai ser plantada, está sem raiz, né? Só vou fazer a simulação como se nós estivéssemos plantando ela agora, para que nós já pudesse colocar o Rimitsu e fazer a utilização desse adubo, né? Então é muito simples, a gente coloca uma madeirinha para fixar, né, para fixação da orquídea, nesse caso, né, principalmente orquídeas que estão sem raiz, né, já fica a dica aí para você, ó. A gente prende ela aqui, tá? Com o próprio substrato, com mais substrato, você pode prender com pedrinhas aqui, deixar sempre fixa, né? A ideia é sempre fixar a planta, para que a planta fique fixa nesse momento do plantio, tá? Depois de feito isso, como é que você vai fazer a utilização do adubo Rimitsu para você adubar a sua orquídea que está sob condição de pedra? Então vamos lá. Você vai precisar de um pouquinho de esfagno, tá? Que também faz parte do nosso dia a dia no orquidário, né? Então ele é mais seco, né? E o que você vai fazer? Você vai molhar, ó, tá? Você vai molhar bem, deixa o seu esfagno bem molhadinho. Você abre um pouquinho esse esfagno, tá? Sem deixar ele muito fininho, né? Você vai deixar uma camadinha grossa, do jeito que você está vendo aqui, tá? E aqui nós vamos colocar a mesma quantidade que nós colocaríamos se nós estivéssemos fazendo diretamente no vaso, né? Como eu recomendo que você faça quando você tem um substrato que ele é mais, que ele não seja assim tão drenoso, né? Então o que você vai fazer? Você vai colocar lá a sua colherzinha cheia de Rimitsu quando for uma colher mais de café, né? Apesar que essa daqui é um pouquinho maior da de café, ou rasa quando for uma colher de chá, tá bom? Você coloca o adubo Rimitsu aqui, ó, em cima desse esfagno que você preparou, você vai molhar novamente, devagarzinho, ó, você vai umidificando o Rimitsu aqui, tá? Ó, beleza? Você molhou, deixou ele todo molhadinho, e agora você vai pegar mais um pouquinho do esfagno, tá? Isso aqui é bom, que além de você fazer com que você possa utilizar, né, os teus adubos orgânicos dentro dos teus vasos, ajuda também um pouquinho na umidade quando se tem um vaso, né, completo só com pedra, né? Isso aqui também acaba ajudando na umidade. É bem interessante você ter um pedacinho desse substrato que consiga reter um pouquinho mais da umidade. Lógico, né? Se você já cultiva na pedra, você já deve molhar mais e tal, mas fica essa dica também, tá? Então eu molho agora mais esse trechinho aqui de esfagno, ó, e eu vou simplesmente agora colocar ele por cima do adubo aqui que a gente já fez, já preparou, ó, tá? Ó, coloco aqui, e agora eu pego esse chumacinho que nós preparamos e eu coloco ele no vaso, no canto do vaso da orquídea, tá bom? Coloco aqui, acabou, ó. Então eu posso molhar agora e o Rimitsu já estará aqui ajudando a sua planta a também vegetar. Eu vou trazer também alguns conteúdos para vocês, como você pode fazer isso em tronquinho. Em tronquinho é um pouquinho mais complicado, porque o que acaba acontecendo, né, quando você vai utilizar os adubos, principalmente esses adubos orgânicos ou de pó, qualquer um deles que seja, em tronquinhos, por conta disso aqui, ó. Imagine que se eu pego o Rimitsu, né, eu faço uma trouxinha, né, como que a gente recomenda normalmente que você faça, né. Então eu penduro uma trouxinha nesse tronco aqui. Mas o que vai acontecer com essas raízes que aqui estão? Elas vão alimentar parte da planta, né? A planta vai conseguir até fazer algum aporte desse nutriente, mas eu diria que essa não é a adubação mais ideal para você utilizar na sua orquídea, né? Embora, quando se tenha um cultivo em tronquinho, essa seja uma das opções, a melhor opção para mim são os adubos foliares nesse tipo de situação aqui. Por isso que nós não devemos, né, se amarrar a nenhum tipo de adubação apenas, né? A gente deve utilizar aquilo que as plantas mais correspondem, aqui no caso, essas plantas que não saem para fora do vaso, que não crescem com essa necessidade aqui, que é o caso de catleias e tal. É muito simples utilizar o Rimitsu, né? O Rimitsu ele é muito completo, é um adubo muito excelente, eu gosto muito e super recomendo. Contudo, você não tem só plantas nessa condição, principalmente se você é um cultivador daqueles que tem uma variedade grande, né, de plantas dentro do seu orquidário, onde as vegetações dela podem acontecer de diversas formas, como essa que se apresenta aqui, dessa rodriguesia, inclusive muito bonita. Deixa eu partilhar com você a floração dessa menina aqui, né?
a Rodriguesia obtusifolia. Então, inclusive, aqui foi a melhor forma que eu encontrei de cultivo dessa menina aqui, foi justamente deixando ela crescer dessa forma. Ela tem raízes fininhas, fininhas, né? E ela gosta mesmo de não estar com seu substrato muito carregada de substrato ou com muita umidade na raiz, onde gera apodrecimento, como consequência, uma ineficiência no desenvolvimento da planta, tá? Então, quando a gente tem essa variação de adubos, não importa, você entendeu aqui que não importa que tipo de adubo em pó você utiliza, se é um Viagra, se é um bocacho, se é o próprio Rimitz ou qualquer outro tipo de adubo que seja em pó, se você coloca nessa planta aqui uma trouxinha, ela não vai alimentar a planta como um todo, ela pode até alimentar a planta, mas vai ser ineficiente certamente. É nesse ponto que utilizamos aqui os adubos inorgânicos, ou foliares, ou químicos, como você bem entender, para que nós possamos atingir as raízes das orquídeas, alimentando ela por completo, né? Então, inclusive uma indicação do próprio Heron Gonçalves, né, que faz a utilização do Rimitz, para casos assim, inicialmente, né, você faça a utilização do Rimitz na planta, mas a cada 15 dias você faça também a aplicação de adubos inorgânicos, que seriam esse 20-20-20, que o Empório das Orquídeas 262 também tem. Você compra tudo no mesmo lugar, caso seja o caso, o telefone está na telinha, você pode estar adquirindo tanto com o Heron Gonçalves o Rimitz, assim também como esse de manutenção, que é o 20-20-20, para você fazer a cada 20 dias em situações como essa daqui, ou a cada 20 dias em qualquer planta, do jeito que você preferir, tá? É uma das adubações que o Heron Gonçalves também recomenda, juntamente do Rimitz, caso você queira fazer as suas aplicações de foliares, você também pode, tá? Até porque mesmo que seja um excesso de algum nutriente para a planta só vai fazer o aporte daquilo que ela precisa, né? E o interessante é sempre que você faça regas abundantes, independente do tipo de adubos que vocês usem, né? Para que a gente não deixe resíduos de sais que podem estar na planta. Além, claro, né, de seguir sempre aqui esses padrões de replante a cada 2 anos, para que justamente a gente não faça, né? Por isso que a gente sempre recomenda, né, os replantes a cada 2 anos, que é para a gente não permitir sais das adubações. E se você tem uma adubação que seja baixa, que não implique tanto no substrato, de qualquer forma, há 2 anos, esse tipo de material, principalmente madeira, macadâmia, pinos, ele é um material orgânico, né? Então ele vai se decompor, ele pode começar a ficar com o pH bem ácido e com isso inibir o crescimento e desenvolvimento das raízes que a sua orquídea já produz, tá? Então ficou uma das dicas aqui sobre como você pode fazer isso utilizando o adubo Rimitz na pedra, e depois eu trago um vídeo trazendo mais conteúdos de como você pode fazer utilizando a madeira para ter os melhores resultados. Mas embora já tenha ficado bem claro aqui que pode ser ineficiente a utilização dessas trouxinhas com os adubos mais diversos de pó que a gente pode utilizar, eles vão ter deficiências quando você tiver orquídeas nessa situação. Vão ser bem eficientes quando você tiver nessa, né, onde a orquídea mais comportada está dentro do vaso, tá bom? Além do adubo Rimitz, você também pode adquirir orquídeas direto do produtor, que é o caso do orquidário do nosso amigo Empório das Orquídeas, o Heron Gonçalves, né, 262, onde a Farana e o Dudu e toda a equipe do Empório das Orquídeas 262 fazem lives que acontecem todos os sábados às 13 da tarde e aos domingos às 9 da manhã. Então é só vocês seguir o Empório das Orquídeas 262, tanto no Instagram, assim também como no Facebook, nas páginas que eles têm espalhadas, assim também como o site deles, para que vocês acompanhem tudo o que está acontecendo. Eles fazem venda de plantas maravilhosas, com preços muito bacanas, tem diversos tipos de substrato, vasos. Não se resume apenas ao Rimitz, que é um excelente produto, mas há um geral, né, de tudo que eles têm lá e podem proporcionar, principalmente por serem produtores. Preço, qualidade e entrega para todo o Brasil. Para maiores informações, o telefone na tela também estará na descrição e você deve entrar em contato com os vendedores para saber preço e valor de frete para todo o Brasil, beleza? Então a gente tem um encontro no próximo vídeo, espero ter ajudado você tirando a sua dúvida em relação à utilização do adubo Rimitz sobre condição de substrato de pedras. A gente se vê no próximo vídeo, eu espero por cada um de vocês um super beijo e até lá! Tchau!